Amazônia brasileira é reconhecida internacionalmente como um patrimônio do qual dependem todos os seres humanos. Essa Amazônia vem sofrendo várias ameaças ao longo das últimas décadas. Mas lá existem milhões de pessoas que vivem da floresta, com a floresta, em harmonia e equilíbrio com ela. A luta na Amazônia tem gênero marcado. É uma luta feminina. À frente de grande parte dos movimentos, há mulheres que lutam ao mesmo tempo pela manutenção do seu modo de vida, pela floresta e pelo futuro do planeta. Vamos conhecer as guardiãs da floresta. Ser feliz, primeiro é ser livre. Você poder ir e voltar aonde você quer, a hora que você quer, sem pedir permissão para ninguém. Depois, para mim, morar em Canelatilha, né? Não existe, para mim não existe nenhum lugar do mundo melhor do que aqui. Eu conheço tudo, eu conheço todas as pessoas, eu posso andar de noite, de dia, com luz, sem luz, eu não me perco. Então, para mim, isso aqui é tudo. Sou Dorinete Cerejo Moraes, sou daqui de Canelatilha e a maioria todo mundo, na verdade, me conhece por neta. Canelatilha é uma comunidade que faz parte do Quilombo de Alcântara, norte do Maranhão. Sua população luta até hoje para preservar seu modo de vida tradicional. Quem vai nos contar essa história é Dona Neta de Canelatilha. Canelatilha é uma comunidade que acho que tem quase 200 anos. A comunidade tem um formato como se fosse de círculo quase, tem uma entrada só, aí você dá a volta, vai sair lá no mesmo lugar. Nasci nesse local aqui, em uma outra casa, há alguns anos atrás, mais precisamente em 74. O meu bisavô nasceu aqui, meu avô nasceu, então toda a minha família nasceu aqui. Ela geralmente, quando vai torrar, é que vê quantos quilos deu, aí para ver quanto que deu em azeite. Varia muito, tem vezes que é muito coco e dá pouco azeite. Aí, geralmente o pessoal prefere escolher marezada de acordo com a lua. Quando a lua está crescente é melhor que rende mais o azeite. Já está saindo, está subindo o óleo. E aqui o bago está ficando duro. Aí separa o bago do óleo. Quando esse bago aqui está bem durinho, aí você pode arriar que está só o óleo em cima, entendeu? Em 1980, durante a ditadura militar, Canelatilha e outras comunidades quilombolas da região foram surpreendidas com a instalação do Centro de Lançamento de Foguetes de Alcântara, sem nenhuma consulta ou consentimento prévio. Mais de 62 mil hectares do território quilombola foram desapropriados, atingindo mais de 2.000 famílias que foram obrigadas a deixar suas comunidades. Nos séculos
séculos 18 e 19, o Maranhão foi um dos estados que mais recebeu escravos. Milhares foram trazidos para Alcântara quando tinham na região grandes produções de algodão e açúcar baseados no trabalho escravo. O centro histórico de Alcântara ainda tem as marcas da riqueza das elites do período. Antes mesmo da abolição da escravatura, o preço desses produtos baixou, o que causou uma crise na economia local. Fazendeiros e senhores de engenho abandonaram suas propriedades, levando tudo o que podiam de maquinário e mobiliário, até portas e janelas. Muitos senhores e ordens religiosas doaram suas terras aos escravos, que assim começaram a viver com liberdade e autonomia. Olha, eu sou morador do norte, mas vou me embora pro sul. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Os quilombolas passaram a ocupar as terras doadas ou abandonadas em sistema de uso comum. A terra é de todos, sem divisão individual de propriedade. Estas terras formam um território étnico do Quilombo de Alcântara. A Constituição de 1988 reconheceu aos quilombolas o direito de propriedade da terra que ocupam, mas muitos títulos não foram entregues até hoje. Que aqui era uma fazenda do senhor Teófilo José de Barros. E aí, quando a produção aqui entrou em declínio, ele doou para as pessoas que moravam na região. Encontramos, na verdade, um documento no arquivo público de uma doação de 1856. E já existia a comunidade. Esse aqui é o documento da terra, de doação. Então, a gente tem aqui a terra como nossa, mesmo hoje o governo dizendo que são terras devolutas. Terras que foram de alguém, que foram abandonadas, não pagou mais imposto nem nada, e passou novamente para a mão da União. Essa terra aqui era do Zinho. O Zinho que era o dono dela. Todo o município de Alcântara era terra de índio. Aqui há uns anos, quando teve a escravatura, ela foi repartida. Esse aqui é o mapa que eles deram. E aí eles fazem essa divisão, terra da pobreza 1, terra da pobreza 2, terra da pobreza 3, terra da pobreza 4. Quer dizer que a raiz são meus avós, meus tataravós que nasceram aqui. São a raiz. Eu sou de uma família onde meu pai casou 3 vezes. Nasceram 11. Hoje, dessa união de meu pai e minha mãe, só tem eu aqui. E os outros estão espalhados num pedacinho do Brasil. Quando eu e meus irmãos fomos criados, o negócio era mais apertado, né? Os meninos trabalhavam desde cedo, estudavam, mas ajudavam o pai na roça, no horário que não estava na escola. Meu pai tinha um barco que carregava mercadoria daqui para São Luís. E aí ele estava no barco e os meninos tomavam de conta da roça. Nós tivemos que sair daqui numa faixa de 12 anos, quando terminava o 4º ano aqui. Aí foi 2 para Alcântara e o resto todos foi para São Luís. Fiquei aqui até 88, quando terminei a 4ª série. Aí fui para São Luís, concluí o ensino médio. Aí fiquei sem fazer nada, surgiu o concurso em Alcântara. Eu vim para fazer, passei. Quando que passei, tive que ficar. Estou aqui até hoje. Não casei, não tenho filhos, só moro aqui eu e minha mãe hoje.
querer levar o anzol de recordação? Na verdade, aqui a gente tem o necessário para que a gente possa viver bem. A gente tem uma área alagada, onde tem Buriti, Jussara, Pindaíba, Urucurana, Guanandi. Né? Aí a gente tem a área de mangue, que é bem extensa também, o manguezal. Natureza é tudo que a gente tem, principalmente quem mora em zona rural, a natureza é metade da vida. Sem ela a gente não consegue sobreviver, né? Então, porque a gente precisa da terra fértil, e para se ter terra fértil a gente precisa de vegetação, né? E de manter o mais intacto que a gente puder. No início da década de 80, a Missão Espacial Completa Brasileira chegou à conclusão de que aquele lugar privilegiado pela natureza era o ideal para lançamentos espaciais, pela sua proximidade com o mar e com a linha do Equador. Que aí eles começaram a chamar o povo para participar das reuniões lá em Alcântara, e que quando o povo vem da reunião, vem todo mundo preocupado, né? Que chega em casa todo mundo preocupado, que chegar à base e que vai sair todo mundo, e o povo fica desesperado sem saber o que fazer. E aí sempre foi assim, quando a gente menos esperava, chegava um carro, chamava o povo para as reuniões, começaram a demarcar a terra colocando picos, né? E aí o povo vivia muito nervoso, muito assustado com tudo. Era helicóptero que chegava, estava praticamente comprando boa parte das terras onde havia dono. Nesse período também, muita gente foi embora daqui, não só daqui desta comunidade de Canelatinho, mas de outras foram embora para São Luís, porque não sabia o que ia acontecer. Eles chegaram de forma truculenta, principalmente porque naquela época era regime militar. Né? Então a conversa, na verdade, não tinha conversa. Né? É assim e assim tem que ser. As famílias receberam indenizações muito inferiores ao que possuíam e foram remanejadas para longe do mar nas chamadas agrovilas, controladas pelos militares. Sempre reto. Bom, nós estamos aqui na agrovila Pepital. Aqui era uma comunidade que existia em outro local, e na década de 80 a comunidade foi relocada para cá. Além dessa agrovila aqui, tem mais 6. Quando as famílias foram trazidas para cá, só existiam as casas e terreno limpo. Não existia nenhum outro tipo de plantação, que a maioria deles veio de lugar da beira da praia e também de rios de água doce. E aqui ficou longe de tudo. Como eles falam, ficou no meio do mato. E quando foram transferidos, eles tiveram a garantia de que receberiam auxílio por algum tempo, até que tivessem condições, né, tivessem adaptadas à nova situação. Isso não aconteceu. A maioria delas recebeu quentinha durante 2 dias só. E daí ficaram aqui jogadas e tiveram que se virar sem conhecer a região direito, sem saber onde buscar peixe, sem saber nada dos recursos naturais nenhum e sem ter uma fruteira no quintal. Então a situação foi bem difícil. A gente vê relato das pessoas deixando tudo para trás, olhando tudo que ficou, né? Sua história, suas raízes, chegar num lugar desconhecido onde você não tem nada, só tem uma casa. Aí eles falam, mas a casa era de tijolo. Tá, mas e que uma casa de tijolo tenha mais do que uma casa de taipa se você não tem ela como sua? As famílias resistem à ação da aeronáutica com o apoio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e da Igreja. As suas reivindicações até hoje não foram atendidas. E aí começou a se perceber que Alcântara precisaria de um movimento que defendesse a luta dos atingidos pela base. E aí de 2000 para 2001 realmente surgiu o MAB, o Movimento dos Atingidos pela Base Espacial, né? Que está aí já esse tempo todo.
Mas sempre tive interesse pelo movimento social. Na verdade, eu comecei pela igreja, como coordenadora de comunidade, a Igreja Católica, né? Comunidade eclesiástica de base. E pela igreja, quando foi feita a primeira reunião para se planejar como seria o MAB, qual seria a estrutura, eu fui representando a igreja. São bem misturadas a atividade de pesca e de lavoura. As duas caminham bem juntas, né? No horário você está na roça, no outro você está pescando. Então eu estou lá desde a primeira reunião para a criação do movimento. Eu deveria ter nascido com asa. Eu acho que o marido prende e o filho prende muito mais. E assim, eu, mesmo tendo que acompanhar minha mãe, como ela ainda está bem fisicamente, eu vou a todo canto. Se tivesse casado, não ia. Se tivesse filho, muito menos. Quem quer ficar com o menino, mas também nunca tive vontade. Mamãe fica falando que eu, às vezes eu entro por ali, aí saio por aqui, já dei a volta, já peguei a bicicleta. Se parar, eu caio, igual uma bicicleta. Nossa, ficar dentro de casa não dá, né? E a gente tem que estar sempre participando das coisas, né? Sou coordenadora do MAB. Já fui para Manaus, para Brasília, Porto Alegre, Rio, São Paulo. Fórum Social Mundial, Pan Amazônico, as oportunidades que a gente tem, a gente está levando a questão de Alcântara para que o Brasil conheça, né? Porque a maioria conhece a história do CLA, mas não conhece a história que o CLA provoca dentro das comunidades, né? E hoje já tem algumas famílias dessas agrovilas que estão voltando para trabalhar lá onde eles moravam, mesmo sem o consentimento da base. Elas estão lá botando roça, porque é onde as terras são férteis. E aqui já não era boa a terra. Depois de 30 anos praticamente, sem tratar o solo, sem nada, aí mesmo que não está mais produzindo quase nada. Há alguns anos atrás teve pessoas que tiveram suas roças destruídas pelos militares. Então tudo isso são questões que fazem com que o movimento Quilombola de Alcântara resista à não ampliação do centro de lançamento. Devido a todas essas questões que já se passaram ao longo desses anos e que a gente vê e a gente acredita que não será diferente se houver mais remanejamento de famílias. O Programa Espacial Brasileiro quer ampliar o CLA de 8.000 para 20.000 hectares de área contínua junto à costa, para usar e alugar a base em lançamentos com outros países. É tudo isso aqui que eles estão querendo. Aonde aquela ponta ali seria um centro de lançamento. Ali onde você está dando para visualizar uma torre, ali é a Praia de Brito. Ali seria tem uma outra mais para lá, que é entre Mamuna e Baracatatiua, e a outra seria para cá. Nós estamos aqui, Canelatiua, bem aqui é a área hoje ocupada pelo centro de lançamento, né, num total de mais de 8.000 hectares. Então, todo esse verde escuro aqui faz parte desse território que está em processo de titulação. Já várias fases desse processo já foram concluídas e, por fim, foi parar na Câmara de Conciliação, porque a Agência Espacial Brasileira não concorda com a delimitação, né? Eles querem que o território seja já titulado, excluindo as áreas que eles pretendem ter. Então, se concretizar esse projeto deles, toda a costa de Alcântara seria do centro de lançamento. Sítio de lançamento 1, 2 e 3. Nós temos isso aqui que foi dado pelo centro, que dá para a gente fazer essa visualização. Essa área aqui azul já é a área do CLA. E para cada sítio de lançamento existe uma área institucional.
As áreas institucionais servirão para as instalações de indústrias de alta tecnologia, universidades, residências, estabelecimentos comerciais e institucionais, escolas e postos de saúde. Esclarecimentos da agência. Tipo pergunta, haverá relocação de comunidades para implantação dos sítios de lançamento ou áreas institucional? Eles respondem que não. A localização dos sítios e áreas institucionais respeitou as áreas dos núcleos das comunidades, não interferindo nas mesmas. Mas na hora que a gente volta para cá, acho que não vai sobrar espaço para muita coisa, né? Porque eles pegam praticamente toda a faixa, sobra muito pouco. As atividades irão gerar renda, postos de trabalho, como utilização de mão de obra local durante a construção e a capacitação para outros tipos de prestação de serviço. Se é para trabalhar de pedreiro, na construção, teria que estar formando pedreiros. Se não está formando, não vai ter ninguém daqui formado como pedreiro para trabalhar. Aqui o povo é todo lavrador e pescador. Vai ter serviço para lavrador e pescador nesse serviço aqui, quando eles estiverem fazendo alguma coisa? Não. E falando diretamente de Canelatiua, se construir aqui um sítio de lançamento, nós vamos perder o acesso para o mar pelo caminho de terra, que nos permite ir a qualquer hora. Vamos ficar só pelo caminho do mar, que vai ter horários que não vai ser possível. Esse aqui é acesso à praia, dos acessos à praia. Esse aí é o caminho que a gente vai direto por terra, caminhando em média de 25 minutos. Então, nós temos 2 acessos para o mar aqui nessa comunidade. Um por terra, que você pode ir qualquer hora, dia ou noite, e um por mar mesmo, que a gente chama de porto, para chegar à praia. Aí chegou no porto, você tem que atravessar. Aí para ir para a praia, atravessa aqui, vai andando, aí depois das dunas já é o Mazão. Lá para as 5 horas, está todo tomado, todo mesmo, só não é aqui onde tem o mato. Lá para as 5 deve estar chegando um barquinho desse que estava lá pescando, está chegando aí, que é a hora que a maré já dá para ele vir até aqui. Geralmente com a maré desse jeito que está aí, depende do horário, cada dia tem uma variação e dependendo de uma canoinha para atravessar. Só quem já está acostumado e encara a água mesmo assim. Porque é estreitinho, mas é um pouco fundo. Mesmo tendo esse acesso por água, a gente não sabe se vai ser permitido o livre trânsito na praia. Se vai ser por horário determinado, alguma coisa assim. De acordo com o que a gente tem do mapa, né, muito perto uma da outra, a vigilância é muito grande. O que eles chamam de segurança nacional é muito grande, não vai ter livre acesso. E aí a gente perde tudo isso aqui, com certeza. Se não perde por completo, mas o acesso fica muito restrito. Só que essas aqui estão muito pequenas. A gente usa a praia para tudo, né? Aqui é o shopping, é o parque, é a feira, o mercado, tudo aqui. A relação com o centro já foi mais estreita, devido a muita enganação, a muitas promessas não cumpridas. O povo se afastou mais, e a gente acaba percebendo que não acontece quase nada daquilo que eles prometem. Desde 2003, sucessivos acidentes têm acontecido com a tentativa de lançamento de foguetes, o que causou explosões e mortes. Até 2015, nenhum veículo lançador de satélite VLS conseguiu ser lançado. A gente tem aí mais de 30 anos um centro instalado que, não sei se felizmente, para a gente aqui, a gente diz, felizmente nenhum lançamento deu certo, ainda lançador de satélite. Porque na hora que der certo, a gente sabe que se complica mais ainda. Será que o Brasil precisa realmente alugar sítio de lançamento para outro país? O Brasil precisa disso? Ou o Brasil precisa somente desenvolver tecnologia para ele ter
o que é necessário para ele. Tecnologia é importante? É. Hoje a gente diz, ainda bem que a gente tem internet aqui. A gente sabe que para ter internet aqui a gente precisa de satélites, né, de tecnologia. Mas será que não existe uma forma que a gente possa conciliar as duas coisas, manter a comunidade no local e ter essa tecnologia? Para que mexer com o resto, se o povo está aqui quieto? Aí você mexe com o povo, desestrutura, ele vai para a cidade e a marginalidade cresce e está mais aí gente perdida, dando trabalho para a polícia e despesa para o governo. Até hoje, o que a gente fala é o seguinte, que para Alcântara em si, o centro de lançamento não tem vantagem nenhuma, não trouxe vantagem nenhuma. E aonde eles passam, o rastro fica grande, é diferente da pegada da gente por onde a gente vai. Nós deixamos pegadas e eles deixam rastro mesmo, porque destroem.